Bom dia, pessoal! Bom dia, mamíferos, crustáceos e cetáceos, mas hoje, especialmente hoje, aves não são bem-vindas. Muito cuidado. Estamos aqui hoje mais um podcast da Netability Academy, a primeira academia de networking do Brasil. E mais uma vez temos a ilustre presença de Letícia Gontin. Olá, Alexandre. Você tá bem, Lelê? Tudo bem, e você? Maravilha. Letícia, vamos pro nosso desafio do podcast? Estou curiosa. Sem perder tempo? Estou curiosa, vamos embora. A gente quer saber mais sobre você. Sobre mim. Exatamente. Então a gente quer saber o seguinte, Letícia Cabral, Letícia Gontin, me fala um lugar para onde você gostaria de viajar, que você nunca foi. Que tema bom. Acho que eu gostaria de viajar para muitos lugares. Sou uma pessoa curiosa, então iria para vários lugares. Tá bom. Mas tem um lugar que tem o meu coração, que é a Espanha. A Espanha. Por motivos de Quais motivos? família. Então, minha família, meus avós eram espanhóis e meu grande sonho é poder conhecer a cidade que eles viviam, onde cada um nasceu. Então, Entendi. se eu pudesse, seria agora. Agora, nesse momento. Beleza. Larga o podcast. Não, mas fica aí, até terminar, pelo menos. Tá, depois eu vou. Beleza. Mas Muito e bom. você, meu caro Alexandre Sinise? Ó, eu sou um cara, por incrível que pareça, não sou tanto assim de viagem, né? Mas, tamo aí, né? Se eu tivesse que ir pra algum lugar, provavelmente eu iria pro norte da Europa. Norte da Europa. Noruega, Dinamarca, Suécia. Quem vê pensa que você gosta de passar frio. Então, esse é o único não. Tem esse problema da língua, porque eu não vou entender a palavra que os caras falam, né? Mas eu acho que deve ser um lugar legal, deve ser um lugar bonito. Me interessa a cultura ali da região. Deve Legal. ser uma bela viagem. Muito bom. Mas, Letícia, eu tenho que te confessar uma coisa. Vamos pro nosso podcast aqui. Confesso. Eu sou uma pessoa preguiçosa. Preguiçosa. Recentemente, a Letícia publicou um artigo nas redes sociais. Aliás, produção, por favor, deixa um link aqui pro artigo No link, dessa garota aqui. por favor. Né? Em que você falava sobre a importância de fazer anotações quando você conversa com as pessoas, quando você está fazendo networking, quando você está fazendo reunião, sei lá. Mas eu sou uma pessoa preguiçosa, eu não li inteiro. Eu quero os melhores momentos. Por Viemos favor. aqui fazer um audiolivro, é isso? Exatamente. Eu vou encostar aqui. Perfeito. Que história é essa de anotar? Isso não é coisa do passado? Papel, caneta? Que é isso? Bom, eu vou falar como uma pessoa maluca, que anota tudo, mas eu sei que você também é um. Então, você me ajuda a complementar. É só a ironia, né? A gente não tem um papel e caneta aqui na mesa. Mas Que absurdo. deixa pra lá. Vou pegar o meu Notion aqui, um segundo. Nós somos profissionais, não tente isso em casa. Eu acho que o mais importante pra gente ter como ponto de partida aqui é isso de o porquê que a gente tá falando de anotar, né? As pessoas hoje em dia não precisam mais tanto anotar no papel. Então a gente criou o hábito de anotar as coisas no celular, que é muito bom. Sim. Mas a gente também vai defender um pouquinho o papel, porque o papel tem outros parâmetros, outros aspectos. O lado pedagoga que bate. Mas eu acho que a grande questão é o porquê que a gente anota. Então a gente anota as coisas teoricamente porque a gente não confia na própria memória. Acho que essa é a desculpa número 1. Eu não sei você, mas eu esqueço de tudo. Você falou pra mim hoje, se eu não anotar, eu vou esquecer. Então, a gente pode anotar várias coisas pra se lembrar depois. Durante uma reunião, uma coisa que a pessoa falou, você prometeu entregar alguma coisa e você não vai entregar, Ops. porque você vai esquecer. Então, tudo isso pode ser anotado, e eu acho que deve ser anotado durante uma reunião. Então, você sair com uma listagem de coisas importantes que foram faladas, que foram combinadas, o que você tá devendo, o que estão devendo pra você justamente dar sequência nas próximas, né? Uhum. Então, por que anotar? Porque você não vai lembrar. Tá. Mas tem uma pergunta interessante que faz um gancho legal aí com o que você tá falando. No seu artigo... Mentira, eu li sim, tá? Mas no seu artigo, Letícia, você fala sobre anotar mais focado em networking, quando você está se relacionando com alguém e tal. Conversei com você, trocamos ideia, você falou coisas interessantes, beleza. De certa forma, a gente pode entender que mesmo numa conversa entre amigos, essa conversa talvez seja uma espécie de reunião
e que mereça uma ata de reunião, porque você tá falando de ata de reunião. Com certeza. Mas uma conversa de amigos tem uma ata também? Eu sou maluca, como eu disse alguns momentos atrás. Eu acho que sim. Acho que a gente pode anotar qualquer coisa que acontecer ao longo da vida, durante uma conversa, durante uma reunião, você encontrar uma pessoa no mercado, enfim. Anotar coisas que você gostaria de absorver daquela história. Então, de novo, você pode ter prometido alguma coisa pra aquela pessoa. Não, vou passar aí pra te visitar sim. Mas tem outras coisas também que a gente pode anotar, que eu acho que entra numa esfera do porquê eu gosto tanto de anotar as coisas. Que é pra criar memórias. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar que quando a gente escreve algo, a gente não tá pensando só literalmente no que a gente escreveu. Então, não, eu falei com a minha avó que eu ia visitar ela no domingo. Não é só isso. Então, algumas coisas que aconteceu naquele momento, encontrei fulano e ele tava com a camisa da banda tal. Então, ele gosta daquela banda. Essas coisas, elas criam memórias para aqueles momentos e ajuda a gente a voltar para aquela conversa. Sim. Então, eu sou obcecada pela ideia de como as palavras podem transportar a gente para aquele momento. Mais ou menos, sei lá, como um João e Maria, as anotações da palavra são as migalhinhas. Exatamente, criar as migalhinhas. Tá. Na sua cabeça, como que você divide as palavras, as anotações que tá num... Eu acho que tanto faz, pode estar num papel de pão, isso é irrelevante. As palavras que você anotou dos objetos em si. Porque os objetos, eles também carregam memórias, né? Sei lá, nossa, esse copo aqui eu lembro porque eu tomei uma água o dia que eu tava com a Letícia e eu engasguei e ela deu risada. Então, toda vez que eu ver aquele copo, eu vou lembrar daquilo. Qual que é a diferença desse objeto para uma anotação que tá num papel? Tá, a gente tá voltando para as minhas aulas de semiótica. Opa! Tô lembrando dos meus professores do técnico. Mas eu acho que quando a gente vincula uma memória a alguma coisa, um objeto, uma palavra, enfim, a gente tá dentro do nosso cérebro criando essa conexão, né? Então, quando eu falar de copo, você vai lembrar daquele copo. Mas quando a gente vai anotar, então você pega o seu caderno e pode ser anotar, literalmente, copo azul, mas pode ser desenhar um copo, inclusive. Quando a gente tá anotando, existem várias formas de anotar. A gente tem o processo manual. Então, a gente tá gesticulando o copo, a gente tá escrevendo, a gente tá desenhando. Então, isso já foi provado, que no nosso cérebro a gente trabalha outras áreas do cérebro. Não é só aquela palavra, né? Tem o gestual. E, enfim, acho que o objeto, ele se torna uma palavra, ou um desenho, ou qualquer outra coisa, mas ele, na verdade, é a forma que você está registrando aquele momento. Então, o que faz sentido ser registrado? Sim. Pela palavra, pelo desenho, enfim. E óbvio que você não vai registrar tudo, todas as coisas que acontecem, todas as conversas, todas as ideias. Mas algumas são mais... A gente sabe instintivamente que algumas memórias são mais importantes. Valem a pena você fazer uma anotação, você desenhar um copo, sei lá, né? E cada pessoa tem o seu jeito também de criar essas memórias, essas migalhinhas, né? Talvez pra você funcione melhor desenhar. Pra mim não funciona, eu não desenho nada, não sei desenhar nem um homem palito, né? Mas... Sim, cada pessoa realmente vai ter uma forma diferente de criar isso. E isso é importante, porque isso define, de certa forma, quem nós somos hoje. A gente vai se lembrar amanhã de quem nós somos. Eu não estou apenas registrando a minha memória com a Letícia, eu estou registrando a minha memória como pessoa, como ser humano. Forte, né? Da minha vida. Com certeza, com certeza. Isso me lembra que eu já tive uma tentativa de um projeto, ou um projeto, enfim, em que durante muito tempo eu fiz esse exercício. Então, durante mais ou menos um ano, eu fiquei registrando as coisas que aconteciam na minha vida por meio de palavras, por meio de recorte de papel, enfim, era um caderno de colagens. E o exercício que eu queria criar era justamente esse, de como é que eu vou registrar quem eu sou hoje para a Letícia do futuro. Então, quando a gente tá anotando de uma reunião, de uma conversa, enfim, a gente pode, obviamente, fazer uma ata. Alexandre me disse tais coisas, mas é muito mais sobre o que a gente quer guardar dessa conversa. Então, eu quero guardar que o Alexandre estava muito sorridente naquele dia, que a gente comeu paçoca e a gente adorou comer paçoca, enfim. Então, por mais que na escola a gente aprenda muito
a seguir a pauta, né? Do caderno, anotar tudo muito linear, eu acho que a melhor tentativa que qualquer pessoa pode fazer é tentar quebrar a pauta. Então, anotar de outras formas. Algumas pessoas desenham, desculpa. Foi mal. Talvez eu não seja uma delas, mas desenhar, criar outras linhas, né? Outros formatos de leitura, enfim. Acho que experimentar essa forma de como se registrar hoje. Registrar os momentos. Então, mas agora vamos fazer um gancho disso que você está falando, que tem a ver com uma experiência pessoal mesmo, de si próprio. Não importa para que você está fazendo isso. Você está fazendo isso para o seu eu do futuro. Dando sequência aqui, que tivemos um pequeno problema técnico, mas você nem percebeu. Eu quero trazer para a parte de networking, relacionamento, parte profissional, essa questão das anotações. Claro que você anotar é um exercício. No começo a gente é ruim pra caramba, você não sabe hierarquizar a informação. Mas você vai. Uma hora você fica mais ou menos em fazer isso, né? Bem mais ou menos. Mas não é só sobre anotar. Não adianta nada você fazer as anotações, você fazer um caderno de colagens, o que quer que seja, depois guardar aquilo lá na gaveta. Obviamente. Certo? Você precisa recuperar aquilo e conseguir reconstruir para alguma coisa, né? Trazendo para essa parte profissional, tá? Talvez seja o pessoal que quer saber. Beleza, vamos imaginar uma reunião, tá? Fui em reunião, falei com fulano, ele me disse isso, ele prometeu aquilo, mas eu tô entendendo que você não tá sugerindo para os nossos ouvintes aqui que eles só anotem questões profissionais, mata de reunião mesmo. Com certeza. Mas coisas pessoais. E quando que você vai olhar essa sua anotação? Que ótima pergunta. Em vários momentos, eu acho que, na verdade, o ideal seria revisitar as suas anotações. Então, obviamente, existe a ata daquela reunião, e aí talvez você tenha alguma coisa que logo depois você vai precisar fazer, então é bom, depois da reunião, já dar uma olhada. E talvez você revisite essa ata antes da próxima reunião, pra lembrar o que foi falado, o que você tem que cobrar o cara, enfim. Mas existem algumas anotações que eu acho que elas meio que correm em paralelo. Então, essas anotações de o porquê que... O que você percebeu? Você percebeu que fulano gosta de tal coisa, aconteceu tal momento. O ideal é que isso vá para um lugar que você consiga revisitar em outras oportunidades. Porque é justamente isso que pode trazer um gancho que você não ia pensar naquele momento, né? Naquela ocasião, aquela informação parecia inútil, mas depois ela passa a ser útil, né? Sim. Então... Claro que aí vai da metodologia de cada pessoa. A pessoa tem um CRM, ela não tem um CRM. Essas informações, elas ficam no caderno só. Ela passa ela para algum lugar, que pode ser digital. Então, você pode ter uma ótima organização sua dentro de qualquer software. Mas uma coisa é anotar durante a reunião, depois é peneirar as informações e guardar elas e acessar em outro momento. Sim. Eu confesso que eu tinha muito medo, receio de anotar... Seja no papel, seja na minha cabeça, seja no CRM, não importa. Receio de anotar determinadas informações que poderia parecer que eu estou stalkeando a pessoa, né? Então, exemplo clássico, aconteceu comigo ontem, tá? Conversando com um amigo, pipi, e entramos no assunto de bebida, que ele gosta de beber, né? Ele não é um alcoólico anônimo. Ele aprecia bebidas finas. É isso que eu queria dizer. Você criou uma boa imagem do seu amigo. Meus amigos. Meu círculo de contatos. Beleza, eu perguntei pra ele, pô, cara, você gosta de licor? Porque eu faço licor, eu vou te levar um licor e tal. Trocamos essa ideia, beleza. Fosse o Alexandre do passado de, sei lá, 10 anos atrás, eu ia falar, nossa, cara, eu não posso guardar essa informação porque eu vou querer usar essa informação contra ele, né? Mas não, hoje eu percebo que pelo contrário, eu ter essa informação anotada e de vez em quando eu olhar para ela, eu olhar para as minhas anotações a respeito dessa pessoa e falar, olha, ele é um cara que gosta de licores, né? Legal, isso é bom, porque eu sempre vou ter isso em mente, eu vou ter ele em mente. Então eu vou estar no mercado, passei na seção de licores lá, eu vou lembrar dele, né? Isso é bom, né? O receio que eu tinha de estar invadindo a vida da pessoa, ele não existe, porque é uma questão ética, você não vai usar isso de forma maquiavélica contra a pessoa. Obviamente. Pelo contrário, você vai usar de forma produtiva. Com certeza. Sendo assim, não vejo problema nenhum. E acho que ajuda em momentos... Você vai presentear aquele cara. Você vai numa reunião, você quer levar um presente. Se você só comprar um presente genérico,
não tem o mesmo impacto de, pô, ele gosta de licor de laranja. Vou levar um licor de laranja pra ele. Sim. Então, essas informações, elas podem ser usadas para o mal, mas principalmente para o bem, com moderação em momentos da vida. Muito bom. Mas, Letícia, sabe aonde que a gente aprende a fazer esse tipo de coisa? A ser maquiavélico? Mentira, ser maquiavélico a gente não aprende, não. Mas a como se relacionar melhor com as Onde, pessoas? Alexandre Sinistro? Onde? Na Netability Academy, a primeira academia de networking do Brasil. Nós temos encontros semanais, quinzenais, presenciais, online. Temos toda uma metodologia própria para ajudar você a atingir os seus objetivos profissionais, pessoais, seja lá qual for. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais, aqui na nossa descrição tem todos os dados, tem o nosso site, redes sociais. Dá uma passeadinha lá, manda uma mensagem, vem conhecer o nosso trabalho. Você vai gostar bastante, eu tenho certeza. Com certeza. Palavras finais, Letícia? Quer se despedir do nosso pessoal aqui? Quero agradecer e falar, inclusive, que nas nossas reuniões a gente trabalha metodologias de anotação, né? Então, mesmo? se a pessoa quer aprender a anotar melhor coisas em reuniões, ela pode aprender nos nossos encontros. Na prática. Na prática. Muito bem. Pessoal, até a próxima. Uma boa tarde para todos.